Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, edição de sexta-feira, e a sexta-feira temos o nosso habitual convidado, António Frangules, para juntos olharmos para alguns temas que dominam a semana na linha da frente. Hoje, o não funcionamento de câmaras de vigilância nas cidades de Maputo e Matola e o debate sobre descentralização versus desarmamento da Renamo. Iremos ainda lançar um olhar sobre a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, uma ação que poderá decorrer em uma hora, possivelmente. Portanto, se tudo correr da melhor maneira, poderemos passar o momento em que Luiz Inácio Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, irá proferir algumas palavras ao povo brasileiro, aliás, momento que coincide com o deadline em que o juiz Sérgio Moro decidiu que Lula da Silva tem que se entregar às autoridades. Portanto, o que é que estará em jogo neste processo todo? Iremos também lançar um olhar em volta deste tema. António Frangules, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Antes de irmos a fundo o tema que nos oferece aqui abordar, tinha alguns pontos prévios. E quais seriam, a esta altura, como é que foi a semana? A semana foi muito boa. Boa noite, os espectadores deste programa. A minha questão prévia, seria o de saudar, não é, todos aqueles que se fizeram a manifestação feita no local do rapto do jornalista, jurista Hercínio de Salem, e como forma de mostrar uma vez mais a indignação por aquilo que todos nós consideramos infame, a tentativa, mais uma tentativa de intimidar, não é, a liberdade de pensamento e a sua expressão, portanto a expressão do pensamento, que é a fala. E eu não pude lá estar, infelizmente é o dia D para mim, tenho que fazer o TPC para aqui vir. Até cheguei a passar por ali ontem, porque tinha-me parecido que era ontem, mas afinal de contas é hoje. Hoje para mim o dia é dos maus, mas eu devo saudar a todos aqueles que organizaram, aqueles que acorreram, e que seja apenas uma iniciativa, não termina por aqui, porque é preciso que as instituições que devem defender os direitos dos cidadãos neste país devem saber que nós, os cidadãos, estamos atentos a essa tentativa de cercear, portanto, essas liberdades. Que se faça em frente ao governo, que se faça, portanto, ao edifício do governo, onde normalmente se reúne para decidir da nossa vida como cidadãos moçambicanos, que aconteça em frente à Assembleia da República, quando ela está reunida, para saber que, de facto, nós estamos preocupados com os direitos e liberdades deste país. Portanto, a questão 2 que eu queria referir-me, queria, em primeiro lugar, portanto, nesta questão prévia 2, parabenizar o jornal Savana, de hoje, passa a publicidade, por ter trazido na sua capa o título A Estrela do Cinema Mudo, quase que a Charlie Chaplin, e referindo-se por conseguinte à timoneira da Procuradoria-Geral da República deste país. Ora, na semana passada eu, neste programa, arrelei uma série de pessoas que foram vítimas de esquadrões da morte, e eu dizia que não me recordo de nenhum desses crimes terem sido esclarecidos, apesar de muitos indícios deixados pelos criminosos. Eu até fazia referência ao português Américo Sebastião, que a posterior, depois do raptar, ainda se fez levantamentos, cerca de 32 levantamentos nas suas contas, e por
ATM, tanto... Com dispositivos próprios para... Exato, com câmaras, não há nenhum ATM que não tenha câmaras. E, entretanto, as nossas autoridades que devem investigar continuam dizendo que não têm nenhuma pista, não é? Isto parece mais um disco furado que uma verdadeira verdade. E mais, eu digo que a Procuradoria-Geral da República nunca se dignou exarar um comunicado a dar o ponto da situação dos respectivos processos. Okay. E eu penso que na próxima ida da Procuradora à Assembleia da República, isto não poderá passar, portanto, olvidado, não é? Terá que se pedir, não é? Um ponto da situação, um relato do ponto da situação dos respectivos processos. Entretanto, em abril de 2017, lembramos-nos que a Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado de imprensa e fez chegar a meio mundo que uma cidadã de nome Edith Celindo, né, estava envolvida na morte do procurador Marcelino Vilanculos e no crime de cárcere privado. Portanto, estes crimes foram muito falados na praça e responsabilizava-se a esta cidadã como sendo uma das participantes ou autoras materiais até morais destes crimes. Não passou um ano, a 26 de janeiro de 2018, né, por sentença resultante do julgamento havido em dezembro, se não me engano, e sentença exarada na 5ª secção do Tribunal da província de Maputo, portanto Matola, o juiz Samuel Pedro Arthur viria a ilibá-la de todos os crimes de que o Ministério Público a acusava na altura, no processo. No dia 27 de março de 2018, a doutora Berta Salomé Zita, juíza da 6ª secção criminal do mesmo Tribunal Provincial de Maputo, portanto na Matola, também ilibava noutro processo, eram 2 processos, de todos os crimes de que vinha acusada pelo Ministério Público e ordenava a entrega de todos os haveres, não é? Portanto, por termo de entrega. A pergunta que fica é: quem vai repor a imagem desta cidadã vilipendiada pelas autoridades? Portanto, por comunicado de imprensa da PGR. E neste mesmo pacote, desculpa, sim, António Frangulos, isto remete-me a uma série de comunicados. Neste mesmo pacote esteve o jovem que depois aparece morto o Coutinho. Que depois também julgado a revelia foi libado. Portanto, neste mesmo... Foi um absurdo, foi libado também. Sim, mas há várias figuras a extinção da responsabilidade criminal por morte é automática. Nem devia ter sido julgado, porque este julgamento, eu lembro, até comentamos aqui, foi a posterior. Okay. Portanto, ele já não em vida, não fazia sentido, é um absurdo aquele julgamento, mas mesmo assim, o que se decidia é que ele também não era culpado de tudo que era acusado. Depois de tudo que nós tínhamos assistido, o comunicado, por exemplo, que fala da Celindo, da Edith Celindo, também faz constar, portanto, o Coutinho, o Ali Coutinho, na altura. Ali Coutinho, exato, e Nini Satar, exatamente, Nini Satar, que por sua vez também vem, portanto, ilibado. E mais, né, lembro que há um levantamento, na altura, né, por esse comunicado, da liberdade condicional do cidadão Nini Satar. Okay. E sob argumento, um dos argumentos era exatamente de se fazer acompanhar de pessoas suspeitas. E eu até dizia na altura que devia estar provado para se poder, digamos, rebater, para se poder, portanto, cercear um direito fundamental como é a liberdade do indivíduo. Naquela altura, por esse argumento,
levantava-se, não era um dos argumentos, porque se levantava a liberdade condicional. O outro argumento, sabia-se que ele tinha, portanto, saído para fora, para o estrangeiro, autorizado por uma autoridade, passa a repetição, sim, por uma autoridade competente, que é o juiz. Portanto, caíram por fora os dois argumentos que sustentavam a liberdade condicional. Estamos esperando duas forças ainda aqui desniveladas. Por um lado, as autoridades, neste caso a Procuradoria-Geral da República, a acusar estes senhores. Por outro lado, estes senhores já serem ilibados pelo tribunal. Que força é que estes senhores terão no sentido de repor a sua honra, no sentido de repor... Não, aqui é preciso ver que esta recorrência, digamos, de ilibações, né, das acusações que vêm do Ministério Público e processos que são entregues a pessoas, digamos, com uma certa idoneidade, digamos assim. Sim. E mesmo assim, tudo vem a ser ilibado. Ora, se fosse ilegalmente, o Ministério Público já teria vindo a público, passa a repetição outra vez. Mas se não veio a público, é porque, de facto, os processos não traziam consigo elementos. O que, número um, denota qualquer coisa de suspeito. Mais do que as pessoas chamadas suspeitas, aqui uma denotação de algo suspeito. Quer dizer, recorrentemente o Ministério Público aparece a acusar em público, devemos ter muitas repetições hoje, e recorrentemente essas mesmas pessoas acusadas são ilibadas. E não há reação. Moverem uma ação contra a PGR? Bom, há lugar para pedir de indenização. O Nini está a acionar o seu advogado? Eu acredito que o Nini supostamente. Eu acredito que o Nini não irá fazer, porque não deve precisar. Nesta altura, a bilis do Nini só lhe dá na real gana de atacar aqueles que o atacaram ou o atacam. Eu penso que sim. Okay. Não me deixe mentir. Ele, porque se tivesse que recorrer também, se tivesse que pedir indemnização, seriam bilhões de meticais. E eu não estou a ver, não é, o nosso Estado com dinheiro para poder indemnizar um processo que o indivíduo exige, porque são muitos os casos, e graves. Mas eu diria que os outros, esses sim, eu penso que já deviam, talvez, por uma questão de cultura jurídica ou porque não têm condições para poderem ter um advogado forte, né? E eu até não seria aconselhar, mas ele podia aparecer, né, com uma caridade, já que ele às vezes é pródigo a oferecer, sei lá, a prometer oferecer isto e aquilo, porque devia oferecer também uma defesa condigna, portanto, a esses indivíduos que ainda por cima o nome dele está ligado. Portanto, a pedir indemnização, porque, por exemplo, nós temos o caso da Edith, foi vilipendiada, portanto, pelo Ministério Público. Ela devia mover um processo contra o Ministério Público e pedir indemnização. O outro caso é do Ali Coutinho, que, como se não bastasse, a sua morte não foi pura e simplesmente investigada. E tudo leva a crer que também é a autoridade que teria, portanto, não sei se policial e com responsabilidade ou participação do Ministério Público também, porque nós vimos o Ministério Público não veio ao público reconhecer que eram eles, só reconhecer a identidade, nem se pronunciou, nem obrigou a polícia. Não vimos até agora. Nós, naquela altura, exigíamos à polícia, não é, que respondesse a uma série de questões que pusemos, que devia o Ministério Público fazer daquelas questões dele, o Ministério Público, dela a Procuradoria-Geral. Mas, pelo que se viu, não se fez nada, pura e simplesmente. Fez-se vídeos de marcador, cimentou-se muito bem uma pedra em cima e, ora, os familiares
tenha direito de saber, não é, quem são as pessoas que tiraram a vida aos seus entes. E com aquele acompanhamento, aquela tolerância toda que leva a crer que o próprio Estado está envolvido. E se está, é claro que devia ser por corpo de delito indireto, no caso concreto, portanto, uma prova material, para depois dar-se lugar a uma indemnização a estas pessoas. Porque, afinal de contas, nós vimos que as pessoas pura e simplesmente foram executadas. Estamos a acabar aprofundando pontos prévios, mas há uma pergunta que não se quer calar. Há sensivelmente 15 anos, no caso DCM, o caso Carlos Cardoso, sei que António Frangulo esteve quase que diretamente ligado a todo este processo. Neste xadrez todo, qual destes casos é que tinham que ser julgados primeiro? Entre o caso DCM e o caso Carlos Cardoso, uma vez que os integrantes ou os elementos eram quase que os mesmos. Eu penso que o caso BCM é o primeiro. E foi o primeiro a ser julgado? Já não me lembro bem, mas a acontecer na cronologia dos factos, o caso BCM é o primeiro e aparece até como um móvel, né? Digamos, do crime num outro sentido. Eu sei que o Carlos Cardoso, naquela altura, estava a investigar também o caso BCM. Portanto, devia ou até podiam ser julgados simultaneamente, já que não se tratava do mesmo crime, nem do mesmo processo, mas não deviam ter assim uma separação. Agora, pelo que me parece, foi julgado primeiro o caso Carlos Cardoso. Não me lembro bem. Okay. Mas penso que foi se foi o caso Carlos Cardoso, porque deixa lá ver se a minha memória não me atrassoa. O Ayob é ilibado no caso Cardoso e é condenado no caso BCM. É isso? Ou é ilibado no caso BCM e é condenado no caso Cardoso? Então, se assim... Não, é ilibado no caso Cardoso. É ilibado no caso Cardoso. Sim. E condenado no caso BCM? Penso que sim. Então, se é ilibado no caso Cardoso, significa que o caso Cardoso foi julgado primeiro. Mas se eu estivesse preparado, teria trazido comigo a resposta, porque o disco duro... O tempo passa. O disco duro também já anda cheio. Mas dizia eu, a PGR, em vez de se preocupar em investigar os crimes dos esquadrões de morte, não é? Conforme emana do artigo 236 da Constituição, prefere desviar as atenções acusando pessoas, não é? Que por não ter provas mais tarde ou mais cedo são ilibadas. Okay. Frise-se que este processo, eu volto a repetir, da cidadã Edith, é o mesmo, dizia da liberdade condicional, que se dizia que Nini se fazia acompanhar de pessoas suspeitas. E hoje essas pessoas estão ilibadas. Acho que é hora, e isto é importante que se sublinhe, é hora de a PGR abandonar as práticas irresponsáveis, não é? E tem de saber ser e estar à dimensão do alto cargo que a Constituição lhes confere. Portanto, confere a Procuradoria-Geral e a própria timoneira. Agora, quase que acredito no que ele tem dito. A princípio, eu nem sequer dava qualquer importância, mas ele insiste de que os esquadrões de morte são produção da PGR. Okay. E por ela comandados a partir do Jardim Tundur. Ora, se não é, cabe também a PGR, com atos, com factos, dizer que não é. O que acontece é que até agora, de todos, por exemplo, o programa passado eu mexi alguns, mas é um rol que não acaba hoje.
pura e simplesmente não temos explicação de nenhum caso. E isto tem estado a manchar as nossas instituições de justiça, o nosso país. Portanto, eu devo, mais uma vez, apelar que a Procuradoria-Geral da República levante-se um dia e diga que eu sou, porque até agora não tem sido. Temos o caso das dívidas ocultas, mais uma vez, até aquele título é em relação aos 3 anos das dívidas ocultas, que não está a acontecer nada. Okay. Portanto, nós temos que encontrar uma saída para esta letargia. Não é? Diziam na altura que estão a colaborar com as autoridades do Brasil, etc, etc, mas nem água foi, nem água veio, até hoje. Tá. António Frangulo, já vamos passar para o nosso primeiro tema, o não funcionamento de câmaras de vigilância nas cidades de Maputo e Matola. Aliás, há dias veio ao público no Ministro do Interior a dizer que o processo, ou melhor, o projeto ainda não estava finalizado. A minha questão tem 2 prismas. Primeiro, até que ponto é que o pleno funcionamento das câmaras pode ajudar no combate à criminalidade? E o segundo, olhar estas declarações, até que ponto é que fragilizam todo o cenário criminal que o país vive? Bom, eu por acaso, acho que foi no Linha Aberta, ou aqui já não sei muito bem, mas foi semana passada, eu fazia questão de que, e era no Linha Aberta porque era em relação aos indivíduos que permaneceram ali desde as 10 até as 15 horas, ou 13 horas, ou que horas que teriam interpelado, portanto, o sequestrado, o raptado na altura. E eu rematava, mas assim, por intuição apenas, não porque tenha alguma informação privilegiada. Mas o sexto sentido me dizia, e larguei, portanto, o que me ocorria na altura, que as câmaras de vigilância às cidades de Maputo e da cidade da Matola tinha sido uma grande burla. Eu lancei assim porque acredito que não estão a funcionar. E depois veio o ministro, não é, a subscrever as minhas suspeitas, embora desculpando-se que em algumas coisas não estão ainda contentes, não correram bem, de tal maneira que não está concluído ou não estão a funcionar em pleno. Ora, não estarem a funcionar em pleno pressupõe que funciona, não é, a pouco gás. Okay. Mas não acredito que nem esse pouco esteja a acontecer. A verdade é que não deve estar a funcionar. Acender aquelas gambiarras não significa estar a funcionar. Funcionar é poder, de facto, fazer alguma vigilância. Não há nenhum crime que tenha sido esclarecido com base em, digamos, gravações daquelas câmaras. Portanto, eu lembro-me na altura, os valores, não me lembro com exatidão, mas que eram valores bem altos da aquisição daquele projeto. Lá a empresa que ganhou, já não me lembro se era ZTN ou lá o que era, mas a verdade é que custou, portanto, os olhos da cara ao Tesouro moçambicano. Okay. Daí que é mais um caso que deve ser auditado e responsabilizado, inclusivamente quem esteve à frente do assunto e quem há de, porque não pode faltar, quem há de ter comido comissões naquele negócio que não se sabe qual é, de facto, o seu resultado. António Frangules é criminalista de carreira, esteve na PIC durante muito tempo, liderou grandes equipas, conhece os corredores da PIC, já houve casos de aquisição de laboratórios móveis para investigação
projeto pode ter até avançado ou não, conhece muito bem a capacidade humana, principalmente, dos homens da investigação. Acha que temos potencial humano para lidar com tecnologias como câmaras de vigilância versus combate de criminalidade? Bem, em relação a câmaras de vigilância, nem tem a ver com a PIC, com a polícia científica. Tem muito a ver com aquilo que nós podemos chamar a polícia mesmo, de ordem e tranquilidade. Tem um setor operativo, não é, que lida, porque aquilo não vem substituir, mas vem, digamos que, reforçar aquela patrulha que se pode fazer a pé, a vigilância que se pode fazer, não é? A patrulha motorizada, vem reforçar isso. E isso tem a ver com a prevenção do crime em si. E quando o crime acontece, não é? É como que as câmaras estivessem a fazer o flagrante delito. Flagram. E daí para frente já é que é matéria da investigação criminal. Mas em alguns casos tem a ver com contravenções, por exemplo. As câmaras também lidam com isso. Quem passou a vermelho, um acidente, por exemplo, e só estão os 2 automobilistas envolvidos ou mais testemunhas não estão ali, as câmaras de vigilância são um auxiliar técnico, portanto, para a polícia de trânsito poder fazer o seu auto e depois desdobrar, portanto, para o destinatário que esse auto deve receber. Mas a pergunta que fez, mas é extensiva também ao setor técnico do laboratório da PIC. Isto é, já no tempo das muitas dificuldades, o laboratório da criminalística era até o que melhor organizado estava e com pessoas de uma mediana competência técnica, capacidade técnica. Mediana, por quê? Porque não havia assim muitos do ensino superior, né? Okay. Mas ali já existia o mínimo de exigência ter o ensino médio numa área técnica, como o Instituto Industrial, e depois um curso específico para a área em que estava. Portanto, afetado. E envolvidos estes anos todos, e eu quero acreditar, com saídas até para fora, uns para Portugal, com a existência da CIPOL, eu tenho feito uma coisa, vou andar um bocadinho longe até da Polícia de Investigação Criminal, mas eu quero acreditar que em termos de capacitação, de potenciação, nesta altura, o laboratório da criminalística está, de certa maneira, com alguma competência mais do que no meu tempo. Está mais apetrechado? Apetrechado, isso já é que não sei, porque a competência o que é? A competência é aquela que a gente vai adquirir no banco, não é? Portanto, sentamos para aprender, vamos ao laboratório e tudo mais, mas quando voltamos para o nosso local de atividade, temos que encontrar, não é? Condições. Exatamente. Okay. Temos que encontrar os instrumentos, o material para podermos, né, implementar o que é exato. Quer dizer, isso eu não posso negar nem afirmar, porque eu nunca visitei o laboratório, sei lá quantos anos, não sei, mas eu tenho fé, até para se saltar da PIC para o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Eu quero acreditar que tem alguma capacidade e que com a criação da Cerlic até já é motivo até para capacitar cada vez mais. Mas uma coisa é certa, ainda não conseguimos assistir a qualquer resultado palpável desta nova Polícia de Investigação Criminal, Cernic. Ainda não vimos. E
os problemas mais preocupantes da sociedade moçambicana são estes. Agora, aqui há uma mescla, uma miscigenação de questões. Pode ser que eles nem sequer têm o espaço para poderem fazer o seu trabalho parcial também, recolher os elementos, né, indiciários no local, para poder fazer o trabalho e poder lhes conduzir a algum indiciado. Porque se presume que se trata do crime cometido pelo próprio Estado. E só o Estado é que deve dizer não, não sou eu, e a prova de que não sou eu está aqui. Até agora, estes casos têm, portanto, levado todo mundo, ou meio mundo, para poder salvar alguma parte incrédula, ok? Meio mundo a pensar que o Estado é que o está a cometer. O Estado é que treinou, é que armou, está a armar aquelas pessoas para poderem, digamos, materializar algumas agendas. Ok. Vamos passar para o próximo tema, que é o debate sobre a descentralização versus desarmamento da Renamo. Seria legítimo confundir estes dois capítulos deste processo que o país está a atravessar, descentralização ou desconcentração, me perdoem os colegas da administração pública, a quem prefere chamar de descentralização e outros ainda desconcentração e desarmamento da Renamo. Como é que é possível separar estes elementos? Bom, eu penso que as duas questões ou os dois assuntos são mesmo diferentes, porque desconcentração seria dentro, não é, da administração pública como tal. Mas aqui o que se fala, quando se fala de desarmamento, trata-se, digamos, de um enquadramento, certo, de uma integração, não é, das forças militares da Renamo, okay, portanto, nas forças de defesa e segurança, em todos os ramos, tanto na polícia como no CISE e nas forças de defesa. E o líder da Renamo foi claro na última entrevista, diz assim, é um enquadramento, uma integração paritária, com paridade. Nomeou o comandante Afrelimo, então a Renamo nomeou o vice, e vice-versa. E que este pacote, podemos chamar, este dossiê, não tem nada a ver com o outro. Com o capítulo do desarmamento da... Uma coisa é descentralização, outra coisa é a integração dos homens da Renamo, que vem desde 1992, okay, no Acordo de Paz, no Acordo de Roma, e que a Frelimo, pura e simplesmente, não teria cumprido. Portanto, não tem nada a ver com a outra coisa. E ele distancia-se completamente. Ele diz que a Frelimo não pode obrigar, não é, a Renamo a desarmar-se, a entregar as suas armas a Frelimo, as instituições que são, portanto, subordinadas a Frelimo. Porque ele está a ver um Estado partidarizado. Portanto, ele diz que tem que entregar a instituições credíveis e equilibradas. E para ele, as instituições credíveis e equilibradas são aquelas que ele também está representado. Por quê? Porque ele diz que as forças armadas que a gente tem são forças que respondem à Frelimo. E com muita razão. Eu aqui disse, não sou conselheiro
de ninguém. O meu papel é dizer aquilo que me vai na alma. E eu disse, olha, no dia que ele entregar as armas todas, ele tem que escrever, é o fim dela, Renamo, e dele, o líder. Ele já percebeu isso, até porque já sabia. Numa altura em que o debate sobre este assunto parece ser célere, até com o Presidente da República a exercer alguma pressão ao Parlamento, um assunto destes, um tema destes sobre descentralização e desarmamento vem, de certa forma, revelar algumas zonas de penumbra deste todo processo, ou nem por isso? As zonas de penumbra... A adiar um problema. As zonas de penumbra, nós aqui alvitramos essas zonas. Eu não sei se foi consigo, se foi com o Hermínio, mas eu disse que não seria uma empresa fácil, não seria uma empresa fácil a Frelimo abdicar daquilo que a condição, né, sem a qual não pode se manter no poder. Isto tem que ficar muito bem claro. É verdade que fica sempre no diz que diz, mas as pessoas que estão envolvidas dentro destes processos eleitorais sabem bem o que estou a dizer. Quando é que a Frelimo perdeu, mas não perdeu, né, oficialmente, né, mas perdeu no terreno, perdeu materialmente. Nós vimos até o último caso de 2014, e não era o primeiro, havia um outro que se pediu a contagem manual, e quando veio o tal, eu não domino a linguagem, mas creio que é um software, que disseram if, se a Renamo tem um voto, o programa vai dar 2 ou 3 ao outro. E em 2014 já não foi o problema de nenhum software, foi simplesmente, né, ordenar que se destruísse um material probatório que pudesse levar a uma contagem ou a uma recontagem. Ora, isto acontece por quê? Eu digo, tudo bem, antes tarde do que nunca, mas eu sempre disse isto. Um dos grandes pecados do líder da Renamo, para não estar a dizer genericamente, abstratamente a Renamo, do líder da Renamo, foi exatamente não ter exigido esta paridade logo nas eleições de 94, que até porque tinha uma força vulcânica e não tinham como dizer não. E eu digo com toda a franqueza, não teria perdido. E se tivesse perdido, não seria com aquela expressão numérica. Se tivesse exigido isto, o comandante deste ramo é da Frelimo, sim. O meu vai a vice. E vice-versa. Nessa altura, nas eleições de 94, ainda tinha uma força, digamos, das Nações Unidas de paz, etc, etc. Não digo que é tarde. Lá está, antes tarde do que nunca. Eu costumo usar a expressão, ainda bem que acordou do sono de David Hume. Já está a pisar os pés no chão, a realidade. Nós temos ainda alguma memória que mesmo em relação à Constituição, até a Frelimo, quando entende, manda aí
umas farpas, né? Porque ele contava que ia ganhar, não quis que se mexesse isto que ele agora quer que se mexa. Ok? Porque havia consciência e tinha todas as condições para ganhar. Só que não se lembrou desta parte, que é possível ganhar, mas não ganhar. E isto não acontece só em Moçambique. Eu quero lembrar nos países mais civilizados. Agora fala-se de um sistema muito mais sofisticado que não quero discutir. Mas quando foi Al Gore, acho que foi na última eleição do George Bush filho, né? Em que o Al Gore perdeu. Mas, afinal de contas, tinha havido uma fraude, creio que no estado da Califórnia, um dos estados aí assim, e que, numa recontagem, ele ficaria, portanto, na posição dianteira. Mas como há uma cultura lá de correr a reconhecer, já tinha reconhecido, e lá o assunto Estado, postura de Estado, conta muito mais, é uma nação que tem que dar exemplo, etc, etc. E ficou-se por aí, mas sempre com uma pulga atrás da orelha, que o George Bush não tinha ganho, mas tinha ganho sim, é o democrata Al Gore. Ora, não havia de ser em Moçambique, já não quero falar dos outros países que são a escola da Frelimo, né? Okay. Vimos há pouco tempo as eleições da Rússia, né? E as outras eleições de Venezuela e companhia limitada. Então, é preciso que, de facto, se despartidarize-se, né? Partidarize-se as instituições, sobretudo as instituições eleitorais. E eu, nestas minhas lucubrações, disse sempre que uma das condições essencialíssimas era a lei eleitoral. Nós, se quiséssemos hierarquizar as prioridades, prioridade número 1, eu sempre disse, aqui onde estou sentado, e que eu dizia, mas havemos de chegar às eleições com os mesmos problemas. E que nós tínhamos que exigir o mínimo, e a partir do qual ficava sem argumento. Afinal de contas, está a recusar só mexer a lei eleitoral, então não quer nada mesmo. Não vai mexer a Constituição, que é muito mais forte, até precisa de uma maioria qualificada, mas a lei eleitoral, uma maioria ordinária é suficiente. Mas a lei eleitoral, ela é clavicular. A nossa lei eleitoral, eu já disse, ela em si é uma fraude eleitoral. Ela propicia, tem condições para a fraude se realizar. Só a impugnação prévia. Eu conheço o caso de 2013, quando foi o candidato o engenheiro Venâncio. Sim. Na Catembe. Prendeu-se um fiscal como é que chamam? Fiscal de mesa ou delegado de partido. Okay. Que eram dois só que estavam lá, foram presos os dois, ou era só um, para a esquadra. Exatamente naquele momento da contagem. E ficou a acontecer o que aconteceu, e com pressão aqui, pressão ali, foi solto, mas o burro já tinha morrido. E quando você vai fazer um recurso, né, a posterior, desavergonhadamente, né, o juiz, porque está a seguir a letra, o que está escrito na lei, até na altura
o Dr. Tomás Tembane, na qualidade de bastonário da Ordem dos Advogados, sempre teceu comentários no sentido contrário, no sentido de entender também o espírito, não é, dos factos, do que estava a acontecer. Então, dizia o quê? Que você perdia o recurso porque não fez previamente uma impugnação. Ora, como é que havia de fazer, a pergunta que não calava, como é que se havia de fazer uma impugnação se a pessoa não estava lá, estava detida, e detida pela autoridade que é ordenada pelo concorrente para poder fazer toda a fraude ao seu belo prazer? E isso está na lei, a impugnação prévia. A outra coisa, nas eleições de 2014, nós ouvimos o presidente do Conselho Nacional das Eleições dizer: votou, foi embora para casa. Ora, se esse princípio tivesse sido o lema nestas últimas em Nampula, olha, o Varralo não ganhava. Votou, foi embora? Não. Então, eu dizia cá comigo, da mesma maneira que na Constituição de 75, que preconizava, que até foi 79, creio na revisão de 78 ou 79, que veio, portanto, a pena de morte. Em Moçambique há pena de morte. Quando foi de modernizar a Constituição, havia que se afastar a pena de morte. Discutiu-se muito. E uns preferiam defender, eliminar aquela narrativa, aquele texto, né? E ficava no silêncio da lei. E outros entendidos diziam: não. Tem que expressamente dizer em Moçambique: não há pena de morte. E é menos trabalhoso, porque é só pôr o não. Já lá está. Em Moçambique há pena de morte. Então, antepor não. Para ficar: não há pena de morte. Aí há uma afirmação expressa, positiva, de que não há. Porque se você não diz nada, fica no silêncio. No dia que entender que este caso é tão grave que se pode matar, não tens onde dizer que a Constituição proíbe a pena de morte. Então, sim, só para terminar, na nossa lei eleitoral é preciso que determinados direitos sejam afirmados expressamente, determinados deveres que propiciam, não é, essa denegação de direitos e, por vezes, até propiciam a própria fraude, sejam também expressamente proibidos, para que a lei seja, de facto, uma lei eleitoral democrática. Última coisa de todas elas: o STAI, o Serviço Técnico da Administração Eleitoral, não deve ser um órgão autônomo, porque nós sabemos, é a Frelimo, e enquanto a Frelimo é concorrente, no dia que a Frelimo deixar de ser, né, aquela que manda no Estado, tudo bem, mas até agora a Frelimo, quando vai às eleições, vai como que concorrente? Uma concorrência desleal em relação aos outros concorrentes. Uma última questão sobre este assunto. Neste processo todo, debate sobre a descentralização, fica-se com a impressão de apenas 2 atores fazerem parte deste processo, a Frelimo e a Renamo. Há espaço para os outros atores políticos beneficiarem das decisões que serão tomadas, das conclusões que serão tomadas? Eu penso então, não estaremos a correr riscos de termos um futuro bipolarizado? Nós começamos com um processo já defeituoso, em que
dois sujeitos, não é? Se autoproclamam os únicos representantes legítimos do povo moçambicano. Portanto, a minoria não é. E a democracia, um dos princípios da democracia é o respeito pelas minorias. Mas tudo bem, não vamos conseguir alcançar todos os direitos democráticos de um só trago, de uma só vez, de uma cajadada só. Não há nenhum mal que não traga um único bem. E eu penso que se a Renamo, porque aquilo que se pretendia é que se uma cabeça pensa melhor, então duas pensam muito mais, três muito mais ainda. Ora, do lado da oposição à Frelimo, em vez de estar sozinha, a Renamo, mais uma, outra interessada, outra, uma sociedade civil aqui e ali, seria melhor. Não seria para atrapalhar, mas haviam de repensar melhor e ajudava até a sair um produto melhorado relativamente ao produto deles, os dois. Mas, mesmo assim, eu continuo a dizer que ele pode sim forçar que aconteça alguma coisa de bom neste país. A descentralização, eu quero te dizer que lá dentro a aparência de coesão é venda de um produto, não é? Digamos que não existe. É para freguês, é propaganda até de má fé, não é? Portanto, quando saem daquelas reuniões dizem que saímos mais coesos, mas lá dentro, no mínimo há duas alas. Há uma ala que nem esta descentralização defeituosa, como vê, nós dissemos, estão aí a degladiar, porque de facto nós dissemos aqui, não faz sentido que os administradores, sim, a lei, tanto sobre a eleição deles, só vai vigorar a partir de 2024 ou 2023. Não faz sentido. Tu tens um governador, nós falamos aqui, tens um governador que foi eleito, ele é o governador da província de Gaza, mas entretanto os administradores, não é, são nomeados pelo governo central. Que será? Aqui é um absurdo que não lembra o diabo. E eu até dizia, mesmo em relação ao próprio governador, o governador ser eleito, nomeado pelo presidente. Ora, havia aqui também uma absurdidade, porque quando é nomeado pelo presidente, ele na província é um representante do governo central na província, mas tens o secretário de Estado, que é nomeado também pelo presidente, também é um representante do governo central e afinal de contas o povo a quem elegeu. E por que elege? O povo elege o governador para ser o seu representante no governo central. Logo, não pode ser nomeado pelo governo central. E é a mesma coisa em relação aos administradores. O governador foi eleito e, entretanto, o seu governo alargado, que é o governo da província, vai ser nomeado pelo governo central. O governador fica um governador fantoche. É palhaço, espantar. Para espantar os passarinhos, os macacos, quando vão a Machama. Ora, quando começarem as eleições, quando houver eleições dos administradores do distrito, aí está bem. Aí está bem. Vai governar quem ganhou ali naquele local. Mas então o que é que deve haver?
deve haver, de facto, é um regime transitório. Este governador que vai ser eleito em 2019 não pode ser eleito para governar nada, para não mandar ninguém, porque aqueles ali não se vão subordinar ao governador quando foram eleitos pelo ministro da administração estatal. A Frei Lima aqui não pode. E eu até não concordo com o presidente quando faz aquela ameaça velada, pede respeito às suas ideias. Diz, respeite o pensamento dos outros, sem isso significar que está com medo. Isto pode ser visto como uma ameaça que está a fazer. Eu não tenho medo. Não, alto aí, não tenho medo. E eu tenho comigo a máquina, o poder e tudo. Eu posso desistir isto. Eu posso escangalhar isto. É mais ou menos o que ele quer dizer aqui. Ele está a ficar nervoso, não pode. Não pode. Havia uma publicidade por aí nos anos 70 e alguma coisa, que dizia, não, chefe, não pode, chefe. Não. É a mesmíssima coisa. O presidente não pode um dia vir com ares de um pacifista, não é? Um diplomata, e no outro dia para vir ameaçar-nos. Isto é uma ameaça. E eu, quando li isto, fiquei com medo. Afinal, estamos aonde? Então, é preciso que se diga que este acordo, não é? Defeituoso como é, no dia que se aprovar, como está, mesmo com esses defeitos estamos aqui a dizer, no dia que se aprovar, Moçambique vai acordar o outro. Mas sem querer dizer que é o mais perfeito, porque eu não estive satisfeito, mas sem dizer que devia riscar-se, devia-se pura e simplesmente voltar-se para trás. Não. Eu sou como dizia o saudoso Augusto de Carvalho, antes termos maus jornalistas do que não termos nenhum. Portanto, antes termos uma descentralização defeituosa como está, mas aquilo que nós podemos, vamos lá remendar, que o façamos, porque de facto o que nós queremos é que o país seja pacificado e dê passos para frente, porque problemas já temos demais. Okay. Isto vai para ver se atenua um bocadinho, suaviza um bocadinho. Problemas já temos demais. São neste momento 22 horas mais um minutinho em Moçambique, 6 horas a menos no Brasil. Fizemos referência ao Brasil pelo facto das portas de expediente naquele país estarem a esta altura a encerrar. Porquê? Porque não só pelo facto do expediente estar encerrado, mas porque este era o tempo deadline para o antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entregar-se às autoridades. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão devido ao seu envolvimento em escândalos, ou melhor, em corrupção, em esquemas de corrupção, e a qualquer momento poderemos ter imagens em direto daquele país. Portanto, queria colher de si, António Frangules, que lições tirar deste caso do Brasil? A corrupção não compensa. Ok. O crime não compensa. É verdade que, por vezes, parece que compensa. Mas, quando, por vezes, a porca acorda, dá nisto. É preciso dizer que o combate à corrupção foi bandeira da campanha do Lula. Sim. E não é possível chegar-se a este ponto, estando o Lula imaculado. Não. Aqui o que se pode dizer é que não, porque os outros vão de ter feito pior, entretanto o que está a acontecer com ele é uma conspiração. Tudo bem. É que os políticos não podem também pôr de parte isto, que a todo momento estão numa posição de força contra outra força, e que os adversários estão de ouvido alerta, de olho bem aberto, e eles não haveriam
de perdoar um mínimo deslize de Lula. E é preciso saber que eles também têm conexões. Da mesma maneira que o Lula é petista, é comunista, até anda de vermelho, como anda o Maduro, né? Andava, ou está vivo, já não estou a ver, na Venezuela, né? Portanto, temos do outro lado o outro bloco anticomunista. Não podemos pôr isto de lado. E se eu me lembro, naquela altura, quando estava em voga a discussão sobre Lula da Silva, falava-se em Lula da Silva alguns dinheiros que teria feito ilegalmente com a Petrobras, Angola, não sei, outros países de expressão portuguesa, teria ajudado a Venezuela da crise em que estava. Mas uma crise que crise era aquela? Era uma crise simplesmente de um ditador que não queria sair do poder. Um ditador que até chegou, lembro-me eu, chegou a criar uma lei que bania as coligações, não é? E chegou inclusivamente a dissolver o parlamento, né? Ilegalizar o parlamento, quer dizer, e aparecia, portanto, um presidente muito prestigiado no seu país a apoiar esse indivíduo. E isso acontece aqui conosco, nós vemos, né? Quer dizer, aparece-te um ditador, um indivíduo que já não existe, né? Já não tem qualquer capacidade, não é? Sanidade, na capacidade, sanidade mental, mas nós continuamos a defender. Nós vimos o caso do Mugabe, as felicitações que até foram criticadas, feitas até clandestinamente. O poder corrompe, não é? Também a própria senilidade tira a idoneidade. É por isso que não há melhor que seguir o que está na lei. Nos países modernos, 2 mandatos não é o tempo, digamos, limite, mas que preconiza descansar um mandato para poder fazer balanço do que fez nos outros 2 e pode voltar a concorrer. O que nós encontramos com aqueles que ficam 30, 40, 50 anos, o que é que acontece? O que acontece é tudo menos democracia. Então, o Lula, não restam dúvidas que é um homem arrasta-massas, um carismático fora de série, né? Mas não é por isso... Essa era a minha próxima questão. Não é por isso que deixam de ser crimes. Segue em contramão a esta corrente de massas que Lula carrega consigo. O Hitler era um arrasta-massas também, era um carismático. O Hitler, Adolf Hitler, não entrou, né, ilegalmente, inconstitucionalmente no poder. Foi eleito, né, com uma maioria esmagadora. Naquela altura, né, as democracias populares estavam na moda, as sociais-democracias. Mesmo o homem do facho, vamos a fugir agora o nome, mas já há de vir quando for a altura também, ele não fez golpe nenhum. Portanto, entrou com voto popular. Mas não é por isso que não cometeu crimes, não é por isso que ele podia se chamar democrata. Lula da Silva emerge para a política a partir da classe latifundiária, consegue levar a cabo grandes projetos nos setores da educação, nos setores de combate à pobreza. Basta que nos lembremos da Bolsa Família, levada a cabo no Brasil, projetos de habitação e muito mais. Estaremos perante uma situação em que há pesos e contramedidas e contrapesos? É assim, podemos, estou-me a lembrar daquele
estudante que não sabia. É verdade que a lei é rigorosa, O professor, mas temos sim, que sim, sim, olhar sim. O professor perguntava ao estudante se podia conhecia a definição de inflação. Ok. Ele não conhecia a definição laboratorial e tal, e perguntou ao professor se podia dar um exemplo. O professor, com certeza, disse, olha, a inflação é eu sair de casa com um saco cheio de nota de dinheiro e voltar com um produto que não enche o mesmo saco. Defini assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não é por tu fazeres uma obra, né, que perante um pisar do risco você deve ser ilibado. É verdade que vão recordar por aquela obra. Sobretudo os beneficiários nunca hão de querer perceber, aceitar que não pudesse ser perdoado só porque, por causa daquele prédio tríplice, aquela vivenda, ele vai passar isso tudo que passou, uma vivenda que custa 2 milhões,2 de cruzeiros, de reais, desculpe, já não são cruzeiros, de reais, vai passar por aquilo que está a passar. Um indivíduo que foi presidente deste país vai para a prisão. Quer dizer, este sentimentalismo, mas da lei, não é? Até aí há um abismo muito grande. A distância até pode ser pequena, mas no meio há um abismo muito grande. Por quê? Porque tu tens que saber que do outro lado não são os teus que elogiam isto, que percebem isto. Nós, em Moçambique, temos casos de gente que fez obra boa, etc, etc. Mas no fim do dia, olha, cometeu os piores despautérios deste país. Os erros mais crassos que a história não vai esquecer. A história de Moçambique. Se fôssemos um país normal, olha, estava na mesma situação. E é preciso saber que os seus acólitos, correligionários, os seus familiares, os que beneficiaram durante o seu mandato daquelas benesses, passe a repetição, quer dizer, nunca estariam do lado da lei, do lado de perceber que, de facto, perante o que ele fez, merecia aquilo que a lei pudesse estar-lhe a dar. Sim. Portanto, é mais ou menos isto. Portanto, ele fez obra para as massas, e eu estava ainda a ouvir uma espécie de poema, uma narrativa, digamos assim, que dizia, olha, presidente Lula, no fim de linha, né? É mais ou menos assim, fim de linha, estás aí porque tu aproximaste o operário que tem dinheiro, tu fizeste do filho do operário, não é? Engenheiro, médico, da filha médica, a filha da empregada doméstica, isto e aquilo, quer dizer, era o homem do povo. Sim, senhora, e quem faz a narrativa só pode ser um dos indivíduos que apreciou bastante a sua obra. Mas vamos fechar os olhos à lei. Se eu não for preso, vir o presidente do Brasil. Se eu for preso, vir o herói do Brasil, Lula da Silva. Que futuro para o Partido Trabalhista? Se não for preso, vira presidente. É o que se põe, é 80%, né? E se for preso, vira herói. Vira herói. Vai se imortalizar sempre. Por uma ou por outra. Mas, claro, nunca se sabe. Todo o homem tem as suas limitações. Pode ser que, se ele vira presidente, possa vir a vingar-se. E mas por aí, diante desta separação de poderes que há muitas maneiras de se vingar. Quando se está no poder, tem os poderes todos. E basta saber movimentar esses poderes.
Mas ele ainda vai a tempo de se candidatar, mesmo estando sob custódia, por aquilo que tenho estado a ouvir. E ainda... Mas o embargo do embargo. Eu, embora esteja sendo atacado, né, embargo do embargo, mas quer-me parecer que ainda vai-se a um julgamento do embargo. E a Presidente, por aquilo que eu percebi, ela ontem respeitou, digamos, o ambiente, digamos, o ambiente que se estava a gerar, preferiu votar a favor desse ambiente, mas dizia que sem embargo da questão de fundo. Significa que não tivesse sido chamada a dar o seu veto, que o voto dela é um veto, um voto de qualidade, ela daria o voto tanto no sentido de negação, a favor do habeas corpus, negação da prisão do presidente Lula. O que significa que nessa segunda votação ela até pode votar do lado do Lula e por aí a candidatura do Lula pode servir, mas tem que candidatar-se agora e não sabemos, ainda está-se a discutir se vai vingar ou não o princípio de ficha limpa ou não. Sim. Porque se não vingar, a candidatura vai cair. Tá. António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios e voltamos a cruzar caminhos em antena na próxima sexta-feira. Obrigado e obrigado aos telespectadores que tiveram a paciência de nos seguir. Vamos, a esta altura, sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes, possivelmente até com mais informação em volta da atual situação que se vive a esta altura no Brasil. Vamos a essa curta pausa. Voltamos já já.